E aí, meus amigos, seguinte, nós tivemos no primeiro bimestre agora aula de função exponencial e função logarítmica, e eu não fiz nenhuma semana de exercício. Essa semana vai ser semana de exercícios das duas partes, tá? Tanto de função exponencial quanto função logarítmica. E hoje, só questões de a parte lá de exponencial, tá bom? Então, vamos à aula. Você sabe, se tiver dúvida, pergunta nos comentários. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar com um aquecimento aqui, tá? Vamos começar com essa aqui, ó. Determine o último algarismo, o algarismo das unidades do número 14 elevado a 14 elevado a 14. Então veja só, se fosse 10, isso aqui, ó, 10, né? Se fosse, tá? 10 elevado a 10 elevado a 10. Como é? 10 elevado a 10 é o 1 seguido de 10 zeros. Certo? 1 seguido de 10 zeros. Isso aqui seria 10 elevado a 10. Agora imagine 10 elevado a isso aqui. Seria 1 seguido de 1000, milhão, 10 bilhões de zeros, né? É um número gigantesco. E ainda mais 14 elevado a 14 elevado a 14. Quer dizer que vai dar um número muito grande. Como é que eu tenho condições de saber qual é o último algarismo, né? O algarismo da unidade? Bom, só se eu fizer algum experimento. Eu tenho que testar, né? Eu tenho que verificar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver o seguinte, vamos pensar nesse daqui, tá? No 14 elevado a 14. Então vamos lá. 14 elevado a 1 é o quê? É 14, certo? 14 elevado a 2 é o quê? É 14 vezes 14. E 14 vezes 14, quando é número assim de até 99, né? Eu faço assim, ó. 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1. Aí, 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Mais aquele 1 que foi, 9. 1 vezes 1, 1. Então, 14 elevado a 2 dá 196. Certo? Bom, e 14 elevado a 3? Bom, 14 elevado a 3 vai ser 196 vezes 14. Então, isso eu vou fazer aqui. 196 vezes 14. Tá? Bom, 10 vezes 196 dá 1960. 4 vezes 4 vezes 200, né? Porque isso aqui é 200 menos 4, certo? Então, 4 vezes 200 dá 800. 4 vezes 4, 16. 800 menos 16 dá 784. Então, vai dar 4, né? 14 vai 1, 17 vai 1, 2.744. Então, isso aqui deu 2.744. Bom, agora já dá para perceber uma coisa, ó. Se eu pegar isso aqui e fizer vezes 14, vai ficar o algarismo, né? O último algarismo, que é o algarismo das unidades, ele vai sair da onde? Do 4 vezes 4. Então, o 14 elevado a 4 vai dar alguma coisa e vai terminar em 6. Então, perceba. 14 elevado a 1, 14. 14 elevado a 2 termina em 6. 14 elevado a 3 termina em 4. 14 elevado a 4 termina em 6. Então, quando o expoente é ímpar, certo? Ele termina em 4. Mas quando o expoente é par, ele vai terminar em 6. Então, calma aí. 14 elevado a 14, né? O expoente é par. Então, isso daqui vai terminar em 6. Só que, peraí, o número que termina em 6, ele é par. Então, 14 elevado a um número par, tudo isso aqui vai ser par, entendeu? Ó, 14 elevado a 14 vai dar alguma coisa e vai terminar em 6. Tá? Por quê? Porque o expoente é par. Ó, expoente par termina em 6. Expoente ímpar termina em 4. Expoente ímpar. Mas esse expoente é par. Então, 14 elevado a 14 vai terminar em 6. E 14 elevado a 14, que vai terminar em 6, é o expoente desse daqui. Peraí, mas um número que termina em 6 é par.
Então, 14 elevado a um número gigantesco, só que par, vai terminar em 6 também. Então, o algarismo das unidades é o quê? É 6. Entendeu? Porque o expoente é par. Quando o expoente é par, tá? O algarismo da unidade é 6. Então, vai dar um número gigantesco. Vai dar um número gigantesco com mais de, né, 1 bilhão de casas. Só que a última vai ser o quê? Vai ser o 6. Isso eu posso ter certeza. Tá bom? Bom, isso aqui foi só para aquecer. Vamos partir para outro aqui. Agora aqui, ó, simplifique. Tá? Como é que eu vou simplificar isso aqui? Então, quando eu tenho a raiz quadrada de alguma coisa, eu pego esse número de baixo e tento transformar numa multiplicação em que envolva um quadrado perfeito. Então, veja. Raiz de 48 é raiz de 16 vezes 3. Tá? Raiz de 27 é a raiz de 9 vezes 3. Tá? Raiz de 125 é raiz de 25 vezes 5. Tá entendendo? Ó, embaixo. Raiz de 12. Raiz de 12 é 4 vezes 3. Tá vendo? O 16, o 9, o 25, o 4, tudo é quadrado perfeito. Mais raiz de 108. Bom, 108, se eu dividir por 3, porque 8 mais 1 dá 9, se eu dividir por 3 vai dar 3, vai sobrar 1, 18 por 3, 6, 36. Então, isso aqui é 36 vezes 3. Tá? 36 vezes 3. 36 tem raiz quadrada. E menos raiz quadrada de 180. Bom, aqui está por 3, por 3. Aqui deu 5, né? Aqui deu um 3, um 3, um 5, um 3, um 3. Então, aqui talvez seja um 5, né? Vamos ver, 180 dividido por 5 dá 3. Sobra 3. Né? Porque 3 vezes 5, 15. Para 18, sobra 3. Abaixo o 0. 30 por 5 dá 6. Peraí, então isso aqui é 36 vezes 5. Tá, ó. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Então, pronto. E agora eu faço o quê? Então, agora, tudo isso que tem raiz quadrada, ou seja, tudo que é quadrado perfeito, vai para fora da raiz. Então, isso aqui vai ficar o quê? 4 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, menos 5 raiz de 5. Tá vendo? O que tem raiz eu resolvo. Ó, raiz de 4 é 2. 2 raiz de 3, mais raiz de 36 é 6. 6 raiz de 3, menos 6 raiz de 5. Tá? Agora é só simplificar? Não, eu não posso simplificar em cima com embaixo. Por quê? Porque eu tenho uma soma embaixo e uma soma em cima. Então eu não posso, né? A não ser que a soma seja igual, né? Ou seja parecido lá, né? Por exemplo, se aqui se eu colocasse o 2 em evidência, ficasse assim, ó, raiz de 3 mais 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 5. Lá em cima aparecesse isso, raiz de 3 mais 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 5, daí eu poderia simplificar, mas não aparece lá. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou somar aqui, ó. 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, 7 raiz de 3, menos 5 raiz de 5, sobre 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 dá 8 raiz de 3, menos 6 raiz de 5, certo? Bom, aqui é tudo par, posso colocar o 2 em evidência, tá? E eu vou encaminhar para uma racionalização, né? Vou tirar a raiz de baixo. Como é que vai ficar isso? Então, ó, 7 raiz de 3 menos 5 raiz de 5 sobre 2 vezes 4 raiz de 3 menos 3 raiz de 5. Tá vendo? Eu coloquei o 2 em evidência, ó, porque 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 3 dá 6. Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado disso aqui, ó. Tá? O conjugado disso aqui é o quê? 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 5. Então, multiplicando em cima e embaixo por isso, tá? Quando eu multiplico isso daqui por isso aqui, né, é a soma vezes a diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Mas em cima eu vou colocar a conta. Então, vai ficar assim, ó. 7 raiz de 3 menos 5 raiz de 5 vezes
esse daqui que é o conjugado de baixo. 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 5. E embaixo vai ficar o quê? 2 vezes o resultado disso aqui, tá? Agora, 4 raiz de 3 ao quadrado dá 4 ao quadrado dá 16 vezes 3, 48. Menos 3 raiz de 5 ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. Raiz de 5 ao quadrado, 5. 9 vezes 5, 45. Então, menos 45. Aí, tá? E o de cima, então, vai ficar o quê? 7 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 3 dá 25 vezes 3, 75. 75 mais 9, 84. Tá? Vou fazer aqui, né? Vou fazer aqui. Vai dar 28 vezes 3, né? 24 vai 2, 6, 7, 8. 84, estava certo. 84, tá? Que é esse vezes esse, ó. Aí, vou fazer esse vezes esse aqui, ó. O raiz de 5 é o raiz de 5, né? Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 5 vezes 3, 15. Menos 15 vezes 5 dá menos... 15 vezes 5 dá 75. Certo? Bom, e esse daqui agora, os internos, deu 20 raiz de 15, menos 20 raiz de 15, e os externos deu 21 raiz de 15. Então, deu mais 21, né, raiz de 15, e os internos menos 20 raiz de 15. Tudo isso sobre 48 menos 45, 3. 3 vezes 2, 6. Tá? Então, 84 menos 75, 84 menos 75 dá 9. Dá 9. 21 raiz de 15 menos 20 raiz de 15 dá mais raiz de 15 sobre 6. Tá aqui. Tá? É assim que a gente faz, tá bom? E isso aqui era só para esquentar. Agora vamos esquentar um pouco mais. E esse aqui? Bom, repare que essa raiz em cima de tudo, né, é a mesma coisa que raiz de 3 menos 2 raiz de 2 sobre raiz de 17 menos 12 raiz de 2. Eu posso quebrar essa raiz numa de cima e uma de baixo. Aqui é a mesma coisa, ó, raiz de 3 mais 2 raiz de 2, e aqui embaixo raiz de 17 mais 12 raiz de 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar isso daqui e isso daqui. Ou seja, eu vou multiplicar embaixo pelo conjugado do que está aqui e multiplicar aqui pelo conjugado do que está aqui, tá? Ou, na verdade, é tirar o mínimo múltiplo comum, né? Porque esse daqui é o conjugado desse aqui. Então, embaixo vai ficar o quê? Embaixo vai ficar esse vezes esse. E esse vezes esse vai dar o quê? Raiz quadrada de... Né? Porque está tudo sobre raiz, então eu multiplico o que está embaixo. Então, 17 menos 12 raiz de 2 vezes 17 mais 12 raiz de 2. Então, é soma vezes a diferença. Então, 17 ao quadrado menos 12 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Tá? E em cima? Bom, em cima eu vou fazer esse vezes esse. E aqui eu vou fazer esse vezes esse. Como está tudo sobre raiz, então eu só vou multiplicar lá dentro, né? Então vai ficar assim, ó. 17 vezes 3 vai dar 51. Então dá 51. Certo? Olha aqui, ó. 17 vezes 3 vai dar 51 também. Né? Apesar que está tudo debaixo da raiz, né? Então aqui, ó. Raiz quadrada de 51. Aí aqui vai dar menos 34 raiz de 2. Esse 3 vezes mais 12 raiz de 2 vai dar mais 36 raiz de 2. Certo? E esse menos 2 raiz de 2 vezes mais 12 raiz de 2 vai dar menos 24 vezes 2, 48. Então, deu menos 48. Coloquei tudo junto porque vai faltar espaço, né? Então, esse vezes esse deu isso aqui.
Agora, menos raiz, agora é esse vezes esse. Então, a mesma coisa, 51, esse vezes esse deu menos 48, mesma coisa, tá? Aí, esse vezes esse deu menos 36 raiz de 2, só que deu menos, né? Porque esse aqui é menos, esse é mais. Então, deu menos 36 raiz de 2. E esse vezes esse deu mais 34 raiz de 2. Mais 34 raiz de 2. Tá? Então, vai ficar como? Então, 51 menos 48, 3. Então, deu raiz de 3. E aqui, 36 raiz de 2 menos 34 raiz de 2 deu mais 2 raiz de 2. Certo? Menos 51 menos 48, 3. E 34 raiz de 2 menos 36 raiz de 2 deu menos 2 raiz de 2. Certo? Tudo sobre o quê? Então, 17 ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, vezes 2, 14, mais 4, 18, vai 1. 1 vezes 1, 1, mais aquele 1, 2, 289. E aqui deu menos 12 ao quadrado, 144. 144 vezes 2, 288. Tudo sobre raiz. Certo? Peraí, mas 289 menos 288 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, no final das contas, deu isso aqui, ó. Raiz de 3 mais 2 raiz de 2, menos raiz de 3 menos 2 raiz de 2. Tá? Sobre 1, que é isso aí. Aí você fala, então acabou aí. Não. Veja. Isso daqui chama-se raiz dupla, tá? Eu tenho uma raiz com uma soma onde o termo aqui é raiz também, né? Eu posso jogar esse 2 para dentro. Então, esse 2 vai para dentro como 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 mais raiz de 8. Né? Raiz de 3 mais raiz de 8. E aqui menos raiz de 3 menos raiz de 8. E tem um procedimento que eu posso fazer com raiz dupla, tá? Para achar quanto é que vale cada um desse aqui. Mas eu vou tomar outro caminho. Eu vou pegar isso aqui, igualar a x e elevar ao quadrado. Ó. Raiz de 3 mais 2 raiz de 2, menos raiz de 3 menos 2 raiz de 2, igualado a x, só que ao quadrado é ao quadrado. Tá? Então, isso aqui ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro, que é 3 mais 2 raiz de 2, menos 2 vezes esse. Então, é 2 vezes o quê? Raiz quadrada desse daqui vezes esse aqui. Agora, se eu olhar isso aqui é conjugado. É a soma vezes a diferença. Então, 3 ao quadrado, 9, menos 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, 2 vezes 2, 4, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 4 vezes 2, 8. Certo? E esse daqui ao quadrado vai dar o quê? Mais esse aqui ao quadrado, que é 3 menos 2 raiz de 2. Isso tudo deu x ao quadrado. Agora, olha só. 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, corta. Tá? 3 mais 3, 6. Só que olha só, 9 menos 8, 1. Raiz de 1, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, deu 6 menos 2, que dá 4. Isso tudo é o quê? X ao quadrado. Pera aí. Aí você fala, bom, então x pode ser mais ou menos raiz quadrada de 4, ou seja, o x vai ser mais ou menos 2. E você quer dizer que o x é mais ou menos 2, mas não é mais ou menos 2. É um desses dois. Por quê? Porque originalmente era isso aqui, ó. Originalmente era isso aqui, que quando eu racionalizei tudo, obtive isso aqui. Agora vamos analisar. Raiz de 2 é 1,4. 2 vezes 1,4 dá 2,8. 3 menos 2,8 dá 0,2. Raiz quadrada de 0,2 dá um número positivo. Aqui dá 2 vezes 1,4, 2,8, 3 mais 2,8, 5,8. Raiz quadrada de 5,8 dá um número positivo, que é maior do que esse aqui. Então, isso menos isso vai dar um número positivo. Então, quer dizer que esse menos 2 não pode ser. Tem que ser o 2. Então, isso aqui é igual a
2. Quem diria que tudo isso aqui é igual a 2, tá? Racionalizando, racionaliza, multiplica, soma e vai fazendo. E daí, pegamos isso aqui, levamos os dois membros ao quadrado, tá? Achamos quais eram os valores e avalia qual dos dois é que serve. No caso aqui, serviu só o 2, beleza? Bom, esse aqui foi só para aquecer, agora vamos para os outros. Então, resolva a equação exponencial, tá? Essa daqui, eu posso resolver utilizando o artifício, né? Fazendo uma mudança, tá? Temporária, só para facilitar a escrita, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero fazer uma reflexão aqui, olha aqui, ó. Quando eu tenho uma divisão em que envolve x, eu tenho que pensar na condição de existência. Aqui debaixo não pode ser zero, certo? Quando é que 3x vai ser igual a 3 menos x? Quando é que isso aqui vai ser igual? Porque daí isso aqui menos isso aqui não pode ser zero, certo? Então, quando é que 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x tem que ser diferente de zero? Então, quer dizer que 3 elevado a x tem que ser diferente de 3 elevado a menos x. A igualada das bases, corta as bases, iguala os expoentes. Então, vai ficar que x tem que ser diferente de menos x. Então, quer dizer que x tem que ser diferente de zero. Porque zero é igual a menos zero, certo? E qualquer outro número não pode, porque qual é que o número vai ser igual ao seu oposto? Não tem, né? O único número que é igual ao seu oposto é o nulo, que não tem sinal, né? Então, o x tem que ser diferente de zero. Essa é a primeira condição aqui que a gente achou, tá? Isso aqui é condição de existência, tá? Você fala, mas função exponencial não tem condição de existência. Não, função exponencial não. Mas quando eu tenho uma fração, eu tenho que pensar, o número de baixo não pode ser zero, ok? Bom, e aí como é que eu vou resolver isso aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, já que isso aqui não é zero, eu vou passar isso aqui para o outro lado multiplicando. E vai ficar assim, ó, 3 elevado a x mais 3 elevado a menos x igual a 2 vezes 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x, né? Poderia ter distribuído logo direto, né? Então, aqui vai ficar 2, 3 elevado a x, e aqui vai ficar menos 2, 3 elevado a menos x. Tá? Então, 3 elevado a x mais 3 elevado a menos x é igual a 2 vezes 3 elevado a x menos 2 vezes 3 elevado a menos x. Então, eu vou jogar isso aqui para lá e esse 3 elevado a x para cá. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 2, 3, menos 2 vezes 3 elevado a x vai para lá, vai ficar 2 vezes 3 elevado a menos x, tá? E esse 3 elevado a menos x, eu só vou dar uma ajeitada para ficar evidente. Isso aqui é 1 vezes 3 elevado a menos x, ok? Bom, esse daqui ficou aqui, 2 vezes 3 elevado a x. E esse 3 elevado a x veio para o outro lado, ficou menos. Só que eu vou deixar mais evidente. Isso aqui é menos 1 vezes 3 elevado a x, tá? Agora, olha só. 2 vezes isso mais 1 vez essa mesma coisa vai dar o quê? 3 vezes 3 elevado a menos x. E aqui desse lado, 2 vezes isso menos 1 vez essa mesma coisa, então 2 menos 1, 1. Então é 3 elevado a x. Tá? Bom, esse aqui é 3 elevado a 1, certo? Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1 menos x é igual a 3 elevado a x. Tá? Essa aqui eu nem precisei usar artifício. Eu falei de usar artifício, mas esse não precisou. Tá? As bases são iguais, corto as bases e igualo os expoentes. Então, do expoente ficou que 1 menos x é igual a x. Tá? Jogo o que tem x para o outro lado. Então, vou fazer aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó. Vou deixar o 1 aqui, igual. Esse menos x vai para o outro lado, fica mais x. Vai ficar x mais x, 2x. Então, x vai ser o quê? 1 sobre 2. Tá aqui. Esse é o resultado, essa é a solução daquela equação ali, tá? Eu posso escrever em forma de conjunto de solução. Conjunto de solução igual ao quê? 1 meio e pronto, acabou, né? Simples assim, podia fazer isso aí. Mas, às vezes, só aquilo ali já é suficiente, a gente entende perfeitamente, certo? Segunda, resolva a equação 8 elevado a x menos 3 vezes 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 1 mais 8 igual a zero. Então, aplicar propriedade, certo? Ó,
O 8, o 4 e o 2 são tudo na base 2. Então, o 8 eu vou colocar o quê? 2 elevado a 3 elevado a x, menos 3 vezes 2 elevado a 2 elevado a x, menos 3 vezes, bom, 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Vou colocar o 2 elevado a 1 na frente, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a x. Mais 2 elevado a 3, não, mas isso aqui eu não preciso colocar, vou deixar 8 mesmo. Igual a zero. Aí você fala, mas por que não precisa? Primeiro porque está tudo somando, eu não vou conseguir juntar todas essas bases, tá? Eu vou utilizar esse aqui um artifício mesmo. Eu estou percebendo aqui, ó, que 2 elevado a 3 elevado a x, esses expoentes podem multiplicar, né? E eu também posso trocar eles de lugar. Então, isso aqui é o quê? É 2 elevado a x elevado ao cubo. Tá vendo? Esse daqui é menos 3 vezes 2 elevado a x elevado ao quadrado. Tá? Ó, 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes menos 3 fica menos 6 vezes o quê? 2 elevado a x. E aqui fica mais 8 igual a zero. É aqui que eu vou fazer o uso do artifício. Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. 2 elevado a x eu vou chamar de t. Tá? Porque daí fica mais fácil eu enxergar isso aqui. Isso aqui é t elevado ao cubo menos 3t ao quadrado menos 6t mais 8 igual a zero. Tá vendo? Bom, uma das raízes, tá? Sempre quando você cai numa equação do segundo grau, terceiro grau, ou uma equação polinomial, como é o caso aqui, o que a gente faz? A gente soma os coeficientes para ver se o 1 é uma das raízes. Tá? Então, ó, o coeficiente aqui é 1, né? 1 mais 8, 9. Menos 3 com menos 6, menos 9. 9 com menos 9 dá 0. Opa, então o 1 é uma das raízes. Então eu posso escrever isso aqui como sendo assim, ó. T menos 1, que é uma das raízes, certo? E o restante, né, o resto aqui vai ser o quê? Vai ser uma expressão do segundo grau que multiplicado por isso daquilo ali. Tá? Então, como aqui é t ao cubo e aqui é t, bom, aqui eu posso ter certeza que é t ao quadrado. T ao quadrado vezes t é t ao cubo. Tá vendo? Só que olha só, tem um outro termo aqui no meio que eu tenho que descobrir, que multiplicado por esse e por esse, né, vai dar esse termo aqui. Bom, ó, t ao quadrado vezes menos 1 dá menos 1t ao quadrado. Então, o que eu multiplico pelo t, que vai somar com menos 1t ao quadrado e vai dar o menos 3t ao quadrado? É o menos 2t, ó. Menos 2t vezes t, menos 2t ao quadrado. Menos 2t ao quadrado com menos 1t ao quadrado, menos 3t ao quadrado. Beleza, é isso aqui, tá? E agora o próximo, o termo independente. Bom, agora é fácil, né? Porque o termo independente ele vai gerar esse número aqui, ó, 8. Então, o que multiplicado por menos 1 vai dar o mais 8? É o menos 8. Ó, menos 8 vezes menos 1 mais 8. Agora, dá para conferir, né? Ó, menos 2t vezes menos 1 dá mais 2t. Menos 8 vezes t vai dar menos 8t. Menos 8t com mais 2t, menos 6t. Então, tá certinho, é isso aí, tá? Então, olha só, uma das raízes é 1. E aqui, tem como eu achar as raízes? Bom, tem como eu fatorar isso aqui, tá? Então, eu vou fatorar isso aqui. Essa parte aqui de cima vai ser o quê? T, como aqui o sinal é menos, então vai ser t mais alguma coisa vezes t menos alguma coisa. Então, dois números que multiplicados vai dar 8, e como os sinais são diferentes, a diferença desses dois números tem que dar 2. É o 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, e 4 menos 2 dá 2. Mas aonde que eu ponho o 4, onde que eu ponho o 2? Então, o 4, como esse sinal do meio aqui é negativo, o 4, que é o maior desses dois números que eu estou multiplicando, tem que ir aqui no negativo. 4 e o 2, tá vendo? T vezes t ao quadrado. Mais 2 vezes menos 4, menos 8. Agora, 2t menos 4t, menos 2t. Então, é isso aqui, ó. Bom, e aqui ficam evidentes todas as três raízes, tá? Uma das raízes é o t que faz isso aqui ser zero. Então, é t igual a 1, certo? Eu já vou igualar direto, ó. Se o t é igual a 1, então quer dizer que esse 1 vai ter que ser igual a 2 elevado a x. Espera aí, mas o que eu elevo o 2 para dar 1? X igual a 0. Uma das raízes aqui, tá? Dos valores que satisfaz aquilo ali. Próximo.
t mais 2. T mais 2 tem que ser igual a zero, então quer dizer que t tem que ser igual a menos 2. Bom, então se t é igual a 2 elevado a x, então menos 2 tem que ser igual a 2 elevado a x. Aí você fala, é menos 1. Não, não é menos 1. Não, não é menos 1, não. Então é o quê? Então, nada. Não tem valor de x que eu elevo 2 que vai dar um número negativo. Isso aqui é um número negativo. Não tem x que eu elevo o 2 para dar negativo. Não tem. Então isso aqui não tem solução. Não sai solução daqui. Tá? E a próxima vai ser o quê? T menos 4 igual a 0. Então t igual a 4, né? Porque 4 menos 4 dá 0. Então se t é igual a 4, esse 4 tem que ser igual a 2 elevado a x. Mas 4 é 2 elevado a 2, que tem que ser igual a 2 elevado a x. Corta as bases, então vai ficar o quê? X é igual a 2. Está aqui a segunda raiz. Então, não deu 3 raízes aqui, porque uma das soluções aqui dessa equação do terceiro grau não satisfaz, não tem como fazer 2x virar isso aqui. Então, aqui não tem. Tá? Mas essas duas deu solução. Então, a solução aqui é o quê? É o conjunto com os valores 0 e 2. Tá? Beleza? Bom, essa segunda folhinha, duas equaçõezinhas, tá bom? É assim que a gente faz. Agora, é claro, vamos aumentar o grau de dificuldade. Vamos lá, próximo. Então, vamos lá. Um pouco mais difícil agora. Resolva em R, ou seja, no campo dos reais, o valor de x vai ser número real, né? A equação x ao quadrado menos x mais 1, tudo isso é base, elevado a 2x ao quadrado menos 3x menos 2. Então, tudo isso aqui é expoente. Isso aqui tem que dar igual a 1, certo? Bom, quando é que uma potência dá igual a 1? Quando a base for igual a 1 ou quando o expoente for igual a 0. Mas quando o expoente for igual a 0, a base não pode ser 0. Tá? Então, vamos começar o seguinte. Vamos verificar quando a base é igual a 1. Porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. 1 elevado a 0, 1 elevado a positivo, 1 elevado a negativo. Então, se isso aqui for 1, elevado a qualquer número, vai dar 1. Então, vamos lá, vou fazer aqui, ó. X ao quadrado menos x mais 1 igual a 1. Bom, tem um dos dois lados, né? Então vai ficar o quê? X ao quadrado menos x. Esse mais 1 vai para lá ficar menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, fatorando isso aqui, colocando x em evidência, vai ficar o quê? X menos 1 igual a 0. Então, para isso aqui ser 0, essa multiplicação ser 0, né? Porque quando essa multiplicação for 0, quer dizer que essa base aqui vai ser o quê? Vai ser 1. Então, para que essa multiplicação seja 0, o x tem que ser igual a 0 ou o x tem que ser igual a 1, né? Porque 1 menos 1 dá 0, certo? Então, são as duas respostas. Veja, se eu colocar o 0 aqui, vai ficar 1. Se eu colocar o 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 mais 1 dá 0. 1 ao quadrado dá 1. Então, dá base 1. E aqui em cima vai dar o quê? Bom, vai dar, quando for 0, né? Vai dar 0, 0 vai ficar menos 2. Então, vai ficar 1 elevado a menos 2. Sem problema, dá 1. Beleza. Quando for o 1, né? Então, aqui dá 1. E aqui vai dar o quê? 2 elevado a 1 dá 1. Então, 2 menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3. Então, vai ficar 1 elevado a menos 3. 1 elevado a menos 3 dá 1. Então, beleza. Essas duas fazem parte da solução, certo? Bom, agora, segundo caso, é quando o expoente for igual a 0. Então, 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0, certo? Aí você fala, vou aplicar Bhaskara. Pode aplicar Bhaskara, mas eu não aplico. Olha só, tá vendo aqui que é menos? Quer dizer que isso daqui vai ser alguma coisa com sinais diferentes. E esse número aqui vai vir da subtração. Olha só, 2 vezes 2 dá 4. E 1 vezes 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. Então tá fácil isso aqui. Então isso aqui vai ser o seguinte, olha. 2 números que multiplicados dá 2 e 2 números que multiplicados dá 2. Então um deles aqui vai ser 2x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa. Tá? Como eu falei, a multiplicação dos internos e dos externos, um vai dar negativo e o outro vai dar positivo. Só quando eu somar vai dar menos 3. Então quer dizer que o menos 4x vai ter que ser maior, né? Vai ter que ter sinal negativo. Então aqui vai ser o quê? O menos 2, ó, 2x vezes menos 2, menos 4x. E aqui vai ser o mais 1.
Tá, ó, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 1 dá 2. Esse mais 1 vezes menos 2 dá menos 2. Fechou. Aqui dá 1x e aqui dá menos 4x. Menos 4x com 1x, menos 3x. Então tá certo. Isso daqui é isso aqui. Para isso aqui ser igual a zero, quer dizer o quê? Que ou x é igual a menos b sobre a, ou seja, menos 1 sobre 2, ou o x vai ter que ser igual a 2. 2 menos 2, 0. Certo? São as duas respostas aqui dessa daqui. Tá? Ou x igual a menos meio, ou x igual a 2. Agora é o seguinte, isso daqui é o expoente, certo? Tá, mas isso aqui não pode ser zero, porque 0 elevado a zero não dá 1, não. 0 elevado a zero é uma indeterminação, não tem solução, não tem, a gente não sabe quanto é que é. Tá? Não tem como definir quanto é que é 0 elevado a zero. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar esses valores aqui para verificar se aqui dá zero. Então, ó, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. 2 mais 1, 3. Não, beleza, isso aqui não dá zero ali. Fechou. Isso aqui passou. Menos meio. Então, menos meio ao quadrado dá 1/4. Menos meio dá mais 1/2. Mais 1, bom, isso aqui não dá zero, então, sem problema nenhum. Então, veja, as opções aqui são essas, tá? Outra opção que pode ter é, por exemplo, se a base for menos 1 elevado a um número par, né? Menos 1 elevado a um número par dá o quê? Dá 1. Então, vamos ver se isso aqui pode ser menos 1, porque daí a gente procura o valor de x que faz isso aqui ser menos 1, e esses valores de x a gente joga aqui para ver se dá par, certo? Então, vamos ver. Então, x ao quadrado menos x mais 1 igual a menos 1. Tá? Então, vou pegar esse menos 1 e jogar para cá, vai ficar o quê? X ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. Então, quais são as raízes aqui, tá? Então, aqui está mais, né? Então, quer dizer que eu tenho que procurar dois números que multiplicados dá 2 e que a soma dá 1? Não tem como. Tá? Pelo menos o número inteiro, não. Então, talvez eu tenha que aplicar Bhaskara. Bom, vamos ver. Vamos pesquisar o delta. Lembra qual é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Se isso aqui dá negativo, quer dizer que isso aqui não tem raízes. Ou seja, quer dizer que isso daqui nunca vai ser menos 1. Então, o delta é b ao quadrado, é 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, dá menos 8. 1 menos 8 dá menos 7. Então, esse delta aqui ele é menor que zero. Se o delta é menor que zero, quer dizer que isso daqui nunca vai ser menos 1. Então, esquece. Não vai dar menos 1. Então, quer dizer que não tem essa possibilidade aqui nessa equação. Tá? Bom, que outra coisa eu tenho que elevado a qualquer outra coisa vai dar 1? Né? Qual outra potência que dá 1? Então, tem 1 elevado a n, tem n elevado a 0, né? Com um n diferente de 0. Né? E tem o que? O menos 1 elevado a par. Né? Tem alguma outra coisa que dá 1? Que você lembre? Exato? Valor exato? Não lembro. Eu não lembro de nada. Se a base não for 1, dificilmente eu vou achar um expoente aqui que, né? Dificilmente não vai ter, a não ser o zero, né? Por exemplo, 2. 2 elevado ao que vai dar 1? 2 elevado a 0, só esse. Tem algum outro? Não tem. Tá? Não tem. Tá? 2 elevado ao que dá 0? Não tem. Só se for 2 elevado a 1. Só o 2 elevado a 1 que dá 0. Agora, qualquer outra coisa não. Então, as únicas possibilidades aqui, para isso aqui, seriam essas aqui. Essa aqui eu já verifiquei, cheguei aqui, ó. Essa daqui já verifiquei, cheguei aqui, ó. E essa daqui eu verifiquei e não tem solução. Então, conjunto de solução vai ser o quê? Menos meio, 0, 1 e o 2. São as 4 raízes dessa equação ali. Beleza? É assim que a gente faz. Agora essa aqui. Essa daqui é estranhíssima. Essa aqui é estranhíssima, certo? Ele diz assim, ó, resolva em R+, a equação. O que é R+? Os reais não negativos. Ou seja, pode ser o zero e os positivos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso sair testando, né? Para dar zero aqui, isso aqui tem que dar zero. Então, se for... Mas eu vou ter que testar muita coisa, né?
Mas presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? X elevado a 2x. E aqui está x elevado a x. Isso daqui é o quadrado disso aqui, ó. Então, é x elevado a x ao quadrado é x elevado a 2x. Então, eu vou utilizar um artifício. Vou dizer que x elevado a x é um t. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? T elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar t ao quadrado menos. E esses aqui? Não, esses aqui não. É só o x elevado a x. Ó. X elevado a 2, não. X elevado a 1 também não. Então, isso aqui continua igual. X ao quadrado mais x. X elevado a x é o t, vezes t. Mais x elevado a 3 também não é x elevado a x. Então, continua x elevado a 3 é igual a zero. Certo? Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau. Aí você fala, como que é equação do segundo grau? Isso aqui, ó. Sim, é uma equação do segundo grau em t. Quando a incógnita que eu tenho que descobrir, né, ou a variável, vai ser o t, quando a variável é t, certo? Mas e o x ali? Eu vou fazer o quê? Bom, olha só. Isso aqui, o coeficiente do t ao quadrado é 1. Quando o coeficiente do t ao quadrado é 1 e o termo independente, né, independente de t, né, não de x, independente de t, que a minha equação de segundo grau é em t, ó. É at ao quadrado, né, isso aqui, ó. O a é 1, o b é menos x ao quadrado mais x, e o c, quem que é? É x ao cubo, tá vendo? A minha variável é o que? É o t. Tá? Eu tenho que resolver em t, não em x. Tá? Agora, olha só, quando o a é 1, e o sinal do termo independente é positivo, quer dizer que esse daqui vai vir da multiplicação de duas raízes, e esse daqui vai ser menos a soma de duas raízes. Então, peraí. Aqui tem x ao quadrado mais x. Será que essas aqui podem ser as raízes? Vamos ver. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então, tá certo, as raízes são essas. Eu vou fatorar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que t vezes menos x ao quadrado vezes t menos x. Olha lá. T vezes t ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes menos x dá mais x ao cubo. Aquilo lá. Agora, menos x ao quadrado t com menos xt vai dar menos x ao quadrado mais x vezes t. Então, essa equação aqui, ó, se transformou nisso aqui. Certo? Agora eu vou retornar aqui, né? Vou colocar no lugar do t x elevado a x. Então, essa daqui sai o quê? Que x elevado a x menos x ao quadrado tem que ser igual a zero. Ou seja, x elevado a x tem que ser igual a x elevado a 2. Tá? E esse daqui sai que x elevado a x menos x tem que ser igual a zero. Ou seja, x elevado a x tem que ser igual a x. No caso, x elevado a 1. Tá? Então é o seguinte, ó. O x não sendo zero, quer dizer que o x vai ser o quê? X igual a 2. E esse daqui, no caso, o x vai ser o quê? X igual a 1. Ó. Tá? Tem alguma outra possibilidade? Né? Se o x for menos 1, menos 1 elevado a menos 1 não vai dar menos 1 elevado a 2. Né? Menos 1 elevado a menos 1 vai dar menos 1 elevado a 2. Vai dar menos 1, né? Ó. Menos 1 elevado a menos 1 é 1 sobre menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 1 dá 1. Né? Menos 1 elevado a 1. Tá? É menos 1 elevado a menos 1. Né? Estou colocando aqui, ó, menos 1 elevado a menos 1. Tá? Então vai dar 1 sobre menos 1 elevado a 1, só que menos 1 elevado a 1 dá 1. 1 sobre menos 1 dá menos 1. Entendeu? Então, não soluciona. Porque menos 1 ao quadrado dá 1. E menos 1 elevado a menos 1... Para tudo. Eu não tenho que testar x igual a menos 1. Por quê? Porque aqui diz ó, os reais não negativos, né? Reais não negativos. Porque o menos 1 dava, né? Menos 1 elevado a menos 1 dá menos 1. E menos 1 elevado a 1 dá menos 1. Olha, isso aqui satisfaria o menos 1, né? Aqui ia satisfazer o menos 1. Tá? Mas, eu acho que se eu jogar o menos 1 lá não ia dar. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 dá 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Aí, menos 1 vezes 2, menos 1, menos 2. Menos 1 elevado a menos 2 vai dar 1. Ó. Menos 1 elevado a menos 2.
Isso aqui dá 1 sobre menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 dá 1. Então, isso aqui dá 1. Então, se fosse o menos 1, ó, se ele aceitasse o menos 1, aqui seria 1. Aqui ia dar 0, porque menos 1 ao quadrado menos 1 vai dar 0. E aqui menos 1 elevado a 3 dá menos 1. 1 com menos 1, 0. Tá vendo? O menos 1 dava. O menos 1 dava aqui, ó. Mas ele só quer nos reais não negativos. Então, o menos 1 esquece. Esquece o menos 1. Tá? Isso aqui a gente ignora. Porque não está dentro dos reais que eu quero, tá? Então, a solução aqui, que foi possível resolver, é o x igual a 2 e o x igual a 1, tá? Então, conjunto de solução, 1 e 2 e pronto, acabou. Beleza? Bom, vamos ver um último exercício e depois encerra. Por último, hoje vamos fazer construção de gráfico, tá? São gráficos simples, mas é inédito porque o expoente tem aqui o módulo de x, tá? Então ele diz assim, ó, construa no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções em R definidas por f de x igual a x elevado a módulo de x e g de x, eu falei x igual, f de x igual a 2 elevado a módulo de x e g de x igual a meio elevado a módulo de x, tá? Bom, como a base é 2 e a base aqui é meio, um vai ser crescente, outro vai ser decrescente, né? Mas será que o x, eu posso colocar qualquer x? Sim. Das funções em real. Então, o x pode ser qualquer x, sem problema nenhum. Tá? Só que tem um probleminha aqui, ó. Quando eu colocar no x um número negativo, o módulo vai fazer ele virar positivo. Então, quer dizer que mais ou menos a função vai se repetir. Tá? Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Fazer uma tabelinha com 3 colunas. Então, aqui vai ser o x. Aqui eu vou calcular o 2 elevado a módulo de x. E aqui eu vou calcular o meio elevado a módulo de x. Certo? Então, eu vou começar com x0. 0. 2 elevado a módulo de 0. Módulo de 0 é 0. 2 elevado a 0 dá 1. Meio elevado a módulo de 0 é 0. Meio elevado a 0 dá 1 também. Beleza. Quando x for 1, 2 elevado a módulo de 1 é 1. 2 elevado a 1, 2. Meio elevado a módulo de 1 é 1. Meio elevado a 1, meio. Vamos por 2. Módulo de 2, 2. 2 elevado a 2, 4. Módulo de 2, 2. Meio elevado a 2 dá 1 quarto. Certo? Se eu colocar o 3, módulo de 3, 3. 2 elevado a 3 dá 8. Módulo de 3, 3. 1 meio. Meio elevado a 3 dá 1 oitavo. E o menos 1? Módulo de menos 1, 1. 2 elevado a 1, 2. A mesma coisa aqui, ó. Módulo de menos 1, 1. Meio elevado a 1, meio. E o menos 2? Módulo de menos 2, 2. 2 elevado a 2, 4. Módulo de menos 2, 2. Meio elevado a 2 dá 1 quarto. E quando x for menos 3? Módulo de menos 3, 3. 2 elevado a 3, 8. E módulo de menos 3, 3. Meio elevado a 3, 1 oitavo. Veja que se repetiu aqui, ó. Aqui, ó. Vai ficar um gráfico interessante, hein? Vamos lá. Então, tudo positivo, os y tudo positivo, o x tanto faz. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui vamos colocar o x e bem aqui no meio vamos colocar o y. Tá? Ficou um pouquinho torto, mas paciência. Quando o x é 0, então vou fazer primeiro essa aqui. Essa aqui eu vou fazer em azul e essa aqui eu vou fazer vou fazer, na verdade, o seguinte. Vou fazer um em vermelho, vou fazer essa aqui em vermelho e essa aqui eu vou fazer em preto. Então, olha lá, em vermelho. x0 e y1. x0 e y1. Esse ponto. x1 e y2. x1 e y2. Certo? x2, y4. Então, 3, 4. Aqui. x3, y8. x3, y4, 5,
6, 7, 8. Aqui. Se eu colocar x4, vai dar 16, vai dar lá em cima. Então, ela vai fazer uma curva aqui, certo? Bom, vamos colocar o menos 1. X menos 1, y2. Isso aqui parece uma parábola. X menos 2, y4. X menos 3, y8. Tá? Isso aqui parece uma parábola, né? Que ela vai fazer assim, ó, essa parte vai fazer assim. E vai subir. E se não fosse módulo, ela viria para cá, ó. Mas como tem módulo, então essa parte aqui vai fazer assim, ó. Só parece uma parábola. Na verdade, é metade de uma função exponencial e a outra metade da função exponencial. Agora, em preto, eu vou fazer essa daqui, o x e esse aqui. Então, x0, y1. Então, aqui, ó. Esse ponto aqui. x1, y meio. x1, y meio, aqui meio. x2, y quarto. 1/4 é metade do meio, aqui, ó. x3, 1/8, que é metade de 1/4, aqui, ó. Essa daqui, pelo jeito, vai fazer assim, ó. Lembra que a função ela fazia assim, ó? Só que agora é só essa parte aqui, ó. Porque a função é decrescente, né? Só que agora, quando o x for menos 1, o y vai ser o quê? Meio. X menos 2, o y 1/4, que é metade do meio. Positivo, tá vendo? Tudo o y é positivo. E x menos 3, o y 1/8. Então essa daqui ela vai ficar assim, ó. Ela vai vir tangente aqui, vai subir, vai vir até aqui, ó. Olha só que interessante isso daqui, hein? Tá? Então, essa daqui, ó, essa daqui é o quê? É y é igual a meio elevado a módulo de x. E essa daqui deu o quê? Y é igual a 2 elevado a módulo de x. Tá? Esses são os gráficos dessas dois aqui, tá? Não é um gráfico só. Ou é assim, essa parte de baixo, ou essa aqui é a parte de cima, tá? Por isso que eu fiz em duas cores para ficar legal, tá bom? E a última de hoje, represente graficamente as funções em R definidas por f de x é igual a e elevado a x ao quadrado e g de x é igual a e elevado a menos x ao quadrado. Olha, esse daqui é um pouco parecido com aquela lá, né? Porque, veja, esse expoente aqui nunca vai ser negativo, né? Qualquer valor de x que eu colocar aqui elevado ao quadrado vai ser positivo. Só que esse daqui, ao contrário desse aqui, qualquer valor de x que eu colocar aqui vai dar positivo, só que como tem o menos na frente vai ficar negativo. Só que essa daqui eu posso escrever diferente. Essa g de x, ó, eu posso escrever como sendo o seguinte: 1 sobre e elevado a x ao quadrado. Tá? Então, vai ficar uma decrescente e outra crescente. E como eu falei, aqui parece o módulo, porque aqui sempre vai ficar positivo. Só que esse aqui vai crescer muito mais rápido. Quer ver? Vamos ver. Então, como ele fala, representa graficamente, né? Como ele fala, representa graficamente, a gente talvez não consiga fazer com precisão, até porque o e, a base, o logaritmo, o e neperiano, né? O número neperiano é o quê? É 2,7172. 71, 72, 71. 71 e algumas quebradinhas lá, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Vamos fazer a tabelinha aqui. Fazer uma tabelinha junto com a outra. Então, aqui é o x, aqui é o e elevado a x ao quadrado e aqui é o 1 sobre e elevado a x ao quadrado. Beleza. Então, quando o x for 0, 0 ao quadrado 0, e elevado a 0, 1. E elevado a 0 ao quadrado 0, e elevado a 0, 1. 1 dividido por 1, 1. Beleza.
Quando x for 1, 1 ao quadrado, 1. E elevado a 1, e. 1 ao quadrado, 1. E elevado a 1, e. 1 sobre e, 1 dividido por 2, alguma coisa, vai dar 0, alguma coisa, né? 0,36, alguma coisa. Vai dar alguma coisa aí, tá? Bom, quando x for 2, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4. E elevado a 4. E elevado a 4 é 2,7 vezes 2,7 vezes 2,7 vezes 2,7. Bom, 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. 6,25 vezes 6,25 dá 30 e alguma coisa ou 40 alguma coisa. Então esse número aqui vai dar bem grande, vai dar 50 alguma coisa. Com certeza vai dar uns 50 alguma coisa, tá? E esse daqui vai ficar o quê? 1 sobre e elevado à quarta. Ou seja, 1 dividido por 50 dá o quê? Dá 0,0 alguma coisa. Então, vai ser impossível escrever isso aqui fazer um gráfico preciso a respeito disso aqui. Mas, vamos tentar. Se eu colocar o menos 1 e o menos 2 aqui, vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado dá 1. Vai dar e. Aqui vai dar a mesma coisa aqui. 0,36, porque vai dar a mesma coisa. E aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui vai ser e elevado a 4. E isso aqui vai ser 1 sobre e elevado a 4. É a mesma coisa. Então, vamos ver o gráfico. Só o x é positivo e negativo. O y vai ser tudo positivo. Então, quando o x for 0, tá? Vou fazer uma de vermelho e outra de preto de novo. Quando o x for 0, aqui dá 1. Quando o x for 1, aqui dá e. E 2,71. Então, 1, 3, 2,71 aqui, ó. Certo? Quando for menos 1, a mesma coisa. Menos 1. Aqui, ó. Quando for 2, e vai dar 50. 2 lá em cima, 50 lá em cima. Então, isso aqui vai fazer assim, ó. E desse lado a mesma coisa. Menos 2 vai dar lá os 50. Então, lá para cima. Então, vai ficar assim. Feio, mas tá bom. É o que tem para hoje. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, aqui é o 3. Então, o E deve estar aqui, ó, o E. Tá? E aqui é 1, 2, aqui é o menos 1, menos 2. Aqui é o 0, certo? Bom, agora vamos fazer essa daqui. Essa aqui também começa aqui. Aí, quando o x for 1, vai dar 0,36. Quando o x for 1, vai dar aqui embaixo, aqui, ó, aqui. Quando o x for 2, vai dar 0, vai dar lá encostado lá. Para o negativo, a mesma coisa. Aqui e o outro encostado lá. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Pronto. Aqui. Você fala, tá em cima do eixo X? Não, não tá em cima. Ele tá quase em cima do eixo X, tá? Porque aqui é tão próximo do zero que na escala que está aqui é praticamente zero. Tá bom? Então, essa aqui que é a representação. Fiz questão de colocar esses dois gráficos, eles são parecidos, tá? Eles são parecidos. Um aqui tem um módulo, então ele sobe de uma forma mais suave. E esse daqui, como é x ao quadrado expoente, ele sobe de uma forma mais abrupta, tá? Se eu colocar esses dois gráficos um em cima do outro, um vai ficar aqui fechadinho, o outro vai ficar mais aberto. Tá bom? Bom, por hoje é só isso aí, tá bom? Pratique a lista de exercícios, pratique bastante aí os exercícios. Tem lista de exercício aqui do Milkemate, tá? Faça as listas, faça os exercícios e tire as dúvidas. Tá? Qualquer coisa, pergunta nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, tá? Compartilhar esse vídeo, compartilhar o que aprendeu. E a playlist está aqui, ó, tá bom? Então vamos que vamos e até a próxima.